Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Está aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Então, o seu portfólio hoje na Cirrus são startups? Startups. Scale-ups? Isso. E você trabalha também com instituições sem fins lucrativos ou não? Hoje eu tenho, Cris, algumas que eu atendo que foram criadas por alguns dos nossos clientes de instituto. E quase eu não cobro nenhuma delas, dica de passagem. Ah, mas que bom saber isso, hein? Já temos aqui uma boa recomendação. Já temos mais uma boa recomendação. O Instituto Luiza vai te procurar em breve. Sabe por quê? Eu recebi tanto. E aí quando o cara fala, ó, a gente tá abrindo um instituto, vai acessar, vai dar oportunidade, mão de obra. Aí usa a plataforma. Aí, na prática, a gente atende e cuida dos clientes como no dia a dia, só que a minha marca vai lá como um apoiador. Que beleza. Deixa eu te falar, a Contabilizei não faz isso. Não. Eles não trabalham com nenhuma instituição sem fins lucrativos. Eu, como pessoa física, dona de uma empresa, eu uso a Contabilizei. Porque não é o caso, você não trabalha com pessoa física. Hoje eu só cuido dos sócios, porque tem que cuidar direitinho, sim, né? É verdade. Os sócios têm que se cuidar direitinho, exatamente. A Contabilizei, eu comecei no início com eles. Apanhei muito. Sim. Você acompanhou todo o desenvolvimento. A plataforma era uma merda. Eu sofria desesperada. Mas por quê? Era barato, a Muri tinha me indicado, falou, mãe, vai por esse daqui que você vai ser melhor. Eu não queria pagar um contador, que é muito caro. Pra você ter uma ideia, hoje o contador, o Instituto Luiza não tem empregados, tem uma estagiária. Pô, para um instituto pagar R$1.000 por mês pro contador é pesado. É caro. Porque a nossa receita é de 90 mil. Como é que eu posso gastar 1.000 com contador, entendeu? Então, eu já sei o que eu vou fazer. Então, está sendo ótimo o nosso bate-papo aqui hoje. Fica aqui a recomendação. Calma, você né? Uma grande empresa levaria o seu instituto para Cirrus. Cara, porque a gente sempre... Eu coletei muito do ecossistema de tecnologia, né? E cara, eu brinco, eu era um improvável. Se eu for olhar as escolhas e os ambientes, eles foram me dando acesso, esses acessos foram me conectando às pessoas foi fazendo um negócio fluir, e eu olho para como que eu retribuo isso de alguma forma. Então, a própria Cirrus Academy, que é um desdobramento de educação... Eu ia te perguntar isso. Hoje, qualquer entidade que apoia, eu dou gratuitamente educação financeira para estruturar. Ponto. Porque é uma forma de retribuir, entende? Pô, que bacana. Então, até essa é uma iniciativa. A gente... Posso dar um spoiler aí? Pode. Um dos patrocinadores do projeto, inclusive, é a Conta Azul, que é um RP de gestão financeira. E a gente vai promover isso para todos os que utilizam a plataforma e precisam ter. A gente vai fazer essa collab conjunta. Eu entrego educação, formação, e eles entregam um sistema para poder levar esse tipo de informação. Porque os negócios quebram em 5 anos, tirando todo efeito macroeconômico, é por má gestão. E você, cara, isso que você está falando é espetacular. Parabéns, porque eu acredito... Bom, nosso país tem um problema gravíssimo de desigualdade social, né? Pouquíssimo, a gente já viu que são não sei quantas gerações para você furar a bolha, para você ter a chance de sair da pobreza, né? Então, chegar ao cúmulo de você ter 5, 6, 7 gerações para você poder furar, justamente pela falta de oportunidade que o nosso país ainda não dá para essas pessoas saírem de onde elas estão. Então, quando a gente tem, assim, esses grandes exemplos, a gente traz para mostrar que é possível e tal, não sei o quê. Meu pai foi um que furou a bolha. Eu dei muita sorte. Eu já nasci rica, pode-se dizer, né? Porque ele conseguiu furar a bolha. Classe média, média alta. Mas ele era bem pobre. Mas eu acredito que todos nós temos responsabilidade de atuar para a redução da desigualdade. A desigualdade é uma coisa que é miserável para os nossos negócios. Ela é miserável para a nossa sociedade. Ela é muito ruim. E muitos empreendedores, às vezes, não se dão conta de que ele tem um papel e muito importante. Então, quando você promove educação financeira e quando a gente vê que que a coisa mais fácil para você furar a bolha é ser empreendedor, né? Concorda? Sim, é isso aí. Então, quando você promove educação para que aquele empreendedor dê certo, porque é o único caminho que ele tem para furar a bolha, isso aí é uma ação para a redução da desigualdade absurda. E assim, Cris,
Quando você fala de estender a mão em oportunidade, quando eu fiz o primeiro estágio, qual era? Teve alguém que estendeu a mão e falou assim, ó, cara, vou apostar... Imagina, 14 anos de idade, né? Não tem noção nenhuma e falar, pô, vou chamar esse menino pra ser monitor porque ele parece que é um nerd que vale a pena apostar. Ela tava investindo em mim, pô. Claro. Aí foi a primeira extensão. Aí existe em todo o posicionamento e movimento, mas você sempre tem alguém que vai dar aquela estendida de mão. Tem um cara, por exemplo, o Cartacho, o Rodrigo, né, que é o CEO da Simpla. Quando a gente montou a Cirrus, ele é um cara que eu sempre falo, ele estendeu a mão, pô. Eu tava indo pra BH, ele falou, cara, vem pra cá, que o Sebrae aqui vai fazer um evento pra promover. Gostei do que você faz, eu acho que vale a pena você estar aqui. Quando estendeu a mão, não falou, vai lá e faz. Cara, ele me recepcionou, me levou na empresa, me levou no local e me apresentou para as pessoas. Então, esse efeito de você retribuir aquilo que você recebeu, para a gente está muito no DNA. Então, a gente faz algumas ações dessa, Cris. É que eu tenho uma postura que eu não gosto muito de promover o que eu faço, porque, cara, eu tento fazer genuinamente, mas hoje, cada vez mais, eu entendo que o que você faz precisa de visibilidade para que você movimente outros a fazerem. Exatamente. Mas eu faço isso desde sempre, assim, bolsas, financiar bolsas de estudos. Eu lembro de uma iniciativa que a gente fez com a Warren, de Porto Alegre. Ele falou, cara, preciso de empresas para dar 180 bolsas aqui para afrodescendentes. Eu falei... Pode contar. E a gente foi fazendo isso. E aí, quando eu montei o de educação, o que eu falei? Preciso estender a mão de uma forma mais generosa. E aí, quando você fala de tecnologia, ele te dá acesso a isso, entende? E quando você vai para a área financeira, o que era para mim... Por que eu não fui para a tecnologia? Porque eu não tinha grana e não tinha acesso. Só que para trabalhar na área de finanças e contabilidade, eu precisava de conhecimento. Não necessariamente me reduzia o passo que eu poderia dar. E hoje uma das áreas que toda empresa precisa empregar e não tem mão de obra tão qualificada é na área de finanças, pô. Então, às vezes, um cara que está trabalhando, sei lá, 2 ou 3 turnos, que recebe um salário, o salário médio de alguém em finanças está em R$ 2.500. Então, a nossa proposta é gerar empregabilidade e acesso. Só que o que a gente sabe que impacta positivamente os negócios, façam que eles durem mais tempo, que eles tenham uma boa gestão, automaticamente cria um ciclo virtuoso. E gestão financeira, Cris, é para a vida, né? Não é só para as empresas. E a forma como você trouxe à tona, até nas suas redes sociais, na forma como você conduz, pulveriza, dá acesso, quebra barreiras preconceituosas sobre o tema. E trazendo um academy sobre isso, você fala, olha, você que não teve acesso, não teve oportunidade, você pode começar por aqui. E por aqui, como eu comecei, você pode depois dar o segundo passo, o terceiro passo e transformar a sua vida, a sua história e da sua família. E isso é muito gratificante ouvir esse seu give back. Ou seja, foi esse o caminho que eu fiz e eu vou pavimentar esse caminho para os próximos, que é o que os empreendedores deveriam olhar quando chegam num determinado tamanho, numa determinada maturidade. E esse exercício a gente tem percebido que tem acontecido com mais frequência. Sim. Há 10 anos, 8 anos atrás, você ouvia poucos empreendedores falando sobre isso. Hoje já é algo que já a cada 10 empreendedores, 6, 7, você já escuta com mais frequência eles pensando de que forma eu vou devolver para a sociedade o que eu construí nessa jornada, seja em aprendizado, seja em formação, desenvolvimento, seja em oportunidade de estágio, de trabalho. E como que você tem visto, nesse seu momento atual, a sua atuação como conselheiro, empreendedor, Cirrus, a percepção sua sobre a maturidade das empresas em relação aos advisors, em relação aos conselheiros? Está mais maduro, não está? As empresas estão mais preparadas? Não estão? Cara, assim, só fazer um parênteses, obviamente o Academy, assim como tudo, eu sou empreendedor, então eu viso lucro, né? Claro. Só que como eu faço isso num equilíbrio, também impactando positivamente. Até que a minha dor primária do Academy, e olhando para os clientes entrando na sua resposta, era porque eu tinha uma dor... Tenho ainda, né? Uma dor gigantesca de contratar mão de obra boa. Sim. Tá resolvendo um problema, né? Tô resolvendo um problema. Na hora que eu comecei a resolver um problema, eu falei, opa, isso pode dar um produto. Quando eu olhei pra necessidade, eu falei, isso, nós temos um produto. Aí eu fiz o exercício de tamanho de mercado e etc. Eu falei, eu tenho um produto de impacto e eu consigo, a partir dele, dar esse retorno.
né? Você ia falar, desculpa. Eu ia trazer exatamente isso. Você identificou um problema, criou um produto, automaticamente você está gerando emprego, você está gerando educação, você está gerando conscientização, então você está alimentando um ecossistema. Não é simplesmente pelo fato, vou criar porque eu quero ganhar, mas sim, é consequência. O impacto do que você está gerando na sociedade, construindo um produto desse, é absurdo. Mas essa é a diferença entre os bons e os médios empresários. Vou falar dos maus, vou falar dos bons e dos médios. Esquece os maus, que os maus não podem estar nessa conversa. Tá bom. Né? Mas essa é a diferença, porque o cara olha para uma agenda ESG, vamos falar, né? Uhum. E ele só vê uma ameaça. Ele não vê oportunidade, ele é burro. Sim. Porque é óbvio que se ele abraça realmente a agenda do social, de você trabalhar com a desigualdade, você reduzir a desigualdade, você trazer isso para dentro do negócio, e você vê isso como uma ameaça ao seu negócio, que ele pode ficar você vai encontrar oportunidades de produtos novos. Essa é a diferença. Entendeu? Então, essa ambição que pode começar com uma obrigação de você devolver, que é o give back, mas por trás disso tem esse olhar generoso, claro, mas um olhar também esperto. Porque é óbvio que você está olhando aquilo ali, você está vendo como ameaça ao seu negócio essa desigualdade, essa falta de preparo da sociedade. Esse problema que você tem ali está atuando num território onde você não tem mais o que pegar para poder trazer para dentro da sua empresa. Sim. E assim, né, Cris? Quando a gente fala em ecossistema, ele vai resolvendo dores na jornada, e não é uma jornada curta. Não. Então, quando você perguntou para mim como eu vejo de advisory, como que está a maturidade dos negócios, te respondendo aqui quando eu olhei para isso, eu vi para algumas áreas grandes deficiências, e a área financeira dentro desse nosso mundo de investimento é uma da que mais pena. Porque o cara foca muito em produto, crescimento em escala e deixa isso como segundo plano, e aí tudo acontece. O negócio que era bom fica ruim, o caixa que era bom some e por aí vai. E ele tem surpresas, né? Um monte. Quando ele está crescendo, ele não está observando o caixa. Quando ele vai olhar, ele começa a descobrir um monte de elementos dentro do armário que ele não sabia que existia. Não, que a gente chama de esqueletos, né? E bota uns esqueletão ainda, né? E os anos recentes, onde a gente teve uma avalanche de recurso, quebraram. As startups receberam tanto dinheiro que não conseguiram gerir, né? Não, e eu falo, Cris, eu gosto muito de escassez para gerar a criatividade e abrir caminhos. Se vocês pararem, né, a gente for analisar muitos dos negócios que se deram bem, eles passaram por momentos de escassez muito grande. E quando você tem bonanças, né, você tem grana na mesa, te dá uma flexibilidade de errar de uma forma equivocada muito grande, e às vezes você pode estar com 10, 20, 30, 50 milhões e você não vai fazer a parada girar. E o que a gente mais viu na pandemia, quando eu falo de finanças, de gestão de maturidade, foi isso. Coisa de cliente cortar, sei lá, 200 mil em ferramentas e tecnologias que ele pagava todo santo mês, mas que não estava sendo utilizada. Já parou para pensar isso? Isso aconteceu em várias startups, várias empresas. E tem um ponto, olha que interessante. Quando a gente fez a captação da Solids de 530 milhões, no day one, depois do anúncio da captação de 530 milhões de reais, 100 milhões de dólares, a Mônica fez uma reunião com o time todo e falou, nada muda no dia seguinte. Nada muda. Continua a mesma mentalidade de gestão, de processo, de controle. Porque as pessoas às vezes pensam que com dinheiro você pode sair assumindo diversas responsabilidades, desafios, porque o dinheiro não é seu. E você precisa ter responsabilidade, principalmente com o recurso do investidor. E esse conhecimento de aprender na escassez é algo muito único. Você cria resiliência, você cria maturidade, você aprende o que pode, o que não pode. E, de fato, isso tem sido uma matéria menosprezada ao longo dos anos nas startups, né, Cris? Não, pra caramba. E aí, quando eu olhei isso pro mercado, dessa necessidade, foi daí que eu modelei inicialmente. Eu falei, se tem dor no cliente, tem dor para mim, deixa eu criar esse novo produto, que é um dos produtos, né, dentro da esteira. Só que o que eu pensei? Eu falei assim, eu estou formando o cara que me contrata em 4 anos. Entendeu? Eu preparo essa mão de obra para tampar esse buraco, eu já entrego maturidade, eu vou pegar esse cliente preparado para conseguir entregar um bom trabalho e um bom serviço.
E aí o que eu notei, né, sobre melhoria, sobre essa ótica como um todo? Saindo um pouco da bolha. Quando a gente vem, né, em muitos negócios com acesso à informação, eu vejo os empreendedores muito maduros, construindo conselhos ou trazendo advisors, às vezes não remunerado, mas porque ele tem acesso a esse conhecimento de alguma forma, ou ele sofreu de algum jeito, ou mesmo porque os investidores muitas vezes ocupam esse papel de aconselhamento também. Agora, quando a gente sai dessa bolha, que era um pouco do que a gente estava falando nos bastidores, ele tem um mercado gigantesco ainda de educação, porque os empreendedores eles sofrem numa jornada e numa corrida sozinho, precisando de um aconselhamento ou ter um advisor ali para poder apoiar. E quando eu vejo isso, quando o cara bate no teto, e aí quando eu falo bate no teto, todo mundo aqui sabe que empreender, você vai sozinho até determinado ponto. Sim. Agora sair do ponto B para C, a brincadeira muda. E você tem, o empreendedor é teimoso, eu admito, eu sou teimoso também. Aí você fala, eu vou. Aí você fala, opa, não vou não. Como que eu faço? E aí, nas limitações, você vai trazendo as pessoas para te ajudar, para te complementar, numa estrutura remunerada ou não, e etc. Só que muitos mercados não fazem isso. E aí eu até falei, hoje eu vejo negócios com cifras ali, faturando mais de 100 milhões ano, em outros mercados que nunca pensaram em ter um conselho ou ter uma estrutura de advisor, que tem muita diferença. E aí quando você vai entrando, né, e eu vou na minha área, né, fazendo um processo de análise de risco e de estrutura, cara, você vê tantos gaps que talvez aquele cara, pequenos ajustes, faz com que esse cara fature mais 30% no ano, mais 40% no ano. E o fato não tá em crescer, né, mas também garantir que aquele negócio seja sustentável. Porque um negócio desse que quebra, ele tem um impacto do ponto de vista de sociedade gigantesco. Então eu vejo mais maturidade, eu acho que a gente está numa fase, né, que você tem muitas escolas de negócio, várias elas, o G4, a gente tem vários amigos em comum do G4, inclusive é uma delas, que estão fazendo um papel muito importante de conscientização, né? Só que eu acho que ainda a gente tem um espaço gigantesco para essa cadeira. Então, cara, se você é um executivo, se você é um empreendedor, você tem tempo para poder contribuir, eu acho que ser o advisor de outro te evolui, que é o que aconteceu comigo. Quando o cara me trazia um problema dessas startups, eu refletia no meu negócio. Falei, cara, como que eu tô lidando com isso na Cirrus? Exatamente. Sacou? Olha o feedback, né? Você tá ali na posição de querer ajudar e você é o maior beneficiado. É o maior beneficiado, mas porque você teve a intencionalidade de contribuir. E isso voltou para você multiplicado por 100, exponencial. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.